Olá a todos! Na nossa quarta aula de anatomia, vamos continuar explorando o sistema esquelético e a sua importância para a saúde humana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora para receber notificações sobre novos vídeos e não perder nenhum conteúdo valioso. Na aula anterior, discutimos a estrutura básica dos ossos e como eles se desenvolvem ao longo da vida. Hoje, vamos aprofundar mais sobre a classificação dos ossos e as patologias mais comuns que afetam o sistema esquelético. Existem 5 tipos principais de ossos no corpo humano: longos, curtos, chatos, irregulares e sesamoides. Os ossos longos são responsáveis por fornecer suporte e alavancagem aos músculos para a movimentação do corpo. Eles têm um formato alongado, com uma extremidade superior e outra inferior, como o fêmur e o húmero. Eles são constituídos por um eixo cilíndrico, chamado de diáfise, e 2 extremidades dilatadas, as epífises. A medula óssea, que produz células sanguíneas, está localizada no interior dos ossos longos. Os ossos curtos, como os ossos da mão e do pé, proporcionam estabilidade e suporte. Eles são compostos por uma fina camada de osso compacto sobre uma grande porção de osso esponjoso. Os ossos chatos, como os da caixa craniana, têm a função de proteger órgãos vitais, como o cérebro. Eles também fornecem áreas para a fixação dos músculos, como é o caso da escápula, que é um osso achatado que serve como ponto de fixação para vários músculos do ombro. Os ossos irregulares, como as vértebras e os ossos do crânio, têm formas complexas e desempenham funções específicas, como proteger a medula espinhal e o cérebro. Eles geralmente têm várias saliências, depressões e outras características que lhes conferem funções específicas. Os ossos sesamoides são pequenos ossos que se formam dentro dos tendões, geralmente em torno das articulações, como o joelho e o polegar. Eles protegem as articulações contra o desgaste e aumentam a alavancagem dos tendões. A formação do osso é um processo complexo que envolve a substituição gradual de cartilagem por tecido ósseo, por meio de processos de ossificação endocondral e intramembranosa. Esse processo começa na fase embrionária e continua ao longo de toda a vida, com o crescimento e remodelação do osso em resposta às forças mecânicas exercidas sobre ele. Além disso, é importante falar sobre as patologias mais comuns que afetam o sistema esquelético. A osteoporose é uma condição médica em que os ossos perdem densidade e ficam mais fracos, aumentando o risco de fraturas. Ela ocorre mais frequentemente em mulheres após a menopausa, mas também pode afetar homens. A prevenção e o tratamento da osteoporose incluem uma dieta rica em cálcio e vitamina D, exercício de fortalecimento ósseo e medicações prescritas por um médico. Já a artrite é um grupo de doenças que afetam as articulações, causando dor, rigidez e inchaço. Existem mais de 100 tipos diferentes de artrite, sendo os mais comuns a osteoartrite e a artrite reumatoide. A osteoartrite, também conhecida como artrose, é uma doença degenerativa das articulações, que ocorre quando a cartilagem que protege as extremidades dos ossos se desgasta ao longo do tempo. Com o tempo, o atrito entre os ossos pode causar dor, inchaço e rigidez na articulação afetada. A osteoartrite geralmente afeta pessoas mais velhas, mas pode ocorrer em qualquer idade. As principais causas da osteoartrite incluem o envelhecimento, sobrecarga ou lesões repetitivas nas articulações, obesidade e fatores genéticos. Os sintomas podem incluir dor nas articulações, rigidez, inchaço, redução da amplitude de movimento e crepitação. O tratamento da osteoartrite geralmente envolve a administração de medicamentos para aliviar a dor e reduzir a inflamação, fisioterapia e exercícios para fortalecer os músculos ao redor da articulação afetada. Em casos mais graves, pode ser necessário realizar cirurgia para substituir a articulação. Por outro lado, a artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica que afeta as articulações e outros órgãos do corpo. É caracterizada por inflamação nas articulações, que pode levar à destruição do osso e da cartilagem. A artrite reumatoide afeta mais comumente mulheres do que homens e pode ocorrer em qualquer idade. As causas da artrite reumatoide são desconhecidas, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais estejam envolvidos no seu desenvolvimento. Outros sintomas
podem incluir dor, inchaço, rigidez e perda de função nas articulações afetadas. Além disso, a artrite reumatoide pode causar fadiga, febre baixa, perda de apetite e outros sintomas em outras partes do corpo. O tratamento da artrite reumatoide envolve medicamentos que reduzem a inflamação e suprimem o sistema imunológico, pois a artrite reumatoide é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente as articulações, causando inflamação e danos. É importante que esses medicamentos sejam usados com cuidado e sob a supervisão de um médico para minimizar os efeitos colaterais potenciais. Outra forma de tratamento é a fisioterapia e exercícios para manter a amplitude de movimento e fortalecer os músculos. Em casos mais graves, pode ser necessário realizar cirurgia para reparar ou substituir a articulação afetada. Além disso, a prevenção e o controle da artrite reumatoide incluem mudanças no estilo de vida, como exercícios regulares, dieta saudável e não fumar. Existem ainda outras doenças do sistema esquelético, como a escoliose, que é uma deformidade da coluna vertebral, caracterizada por uma curvatura lateral anormal. O tratamento pode incluir uso de colete, fisioterapia, exercícios específicos e, em casos mais graves, cirurgia. Tendinite é uma inflamação dos tendões, que são estruturas que ligam os músculos aos ossos. O tratamento pode incluir repouso, fisioterapia, o uso de medicamentos anti-inflamatórios e, em alguns casos, cirurgia. Bursite é uma inflamação das bursas, que são pequenas bolsas cheias de líquido que ajudam a amortecer as articulações. O tratamento pode incluir repouso, fisioterapia, uso de medicamentos anti-inflamatórios e outros. Em resumo, a aula sobre o sistema esquelético abordou a estrutura e a classificação dos ossos, bem como as patologias mais comuns que afetam esse sistema. Foram apresentados os 5 tipos de ossos do corpo humano: longos, curtos, chatos, irregulares e sesamoides, destacando suas funções e características. Além disso, foram discutidas as patologias como osteoporose, que causa perda de densidade e fragilidade nos ossos, e a artrite, um grupo de doenças que afetam as articulações, causando dor, rigidez e inchaço. O conhecimento dessas informações pode ajudar na prevenção e tratamento dessas condições e assim contribuir para a saúde e bem-estar do corpo humano. Se você gostou desse conteúdo e deseja receber mais informações valiosas sobre a saúde humana, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.